todos, sejam bem-vindos ao podcast Pode Correr. Eu sou o Jefferson Rodrigues, da Rádio Run Curitiba, corredor e radialista. Mais uma vez estamos aqui para uma participação especial nesse podcast e, é claro, você vai curtir com muita intensidade, porque tem muita coisa aqui boa para a gente conversar. Para começar esse podcast aqui, trago nosso querido professor Marco Júnior, parceiraço aqui da bancada. E aí, meu querido? E aí, professor? Ainda bem que você voltou, hein? Porra, passei um suador na última vez aqui. Foi difícil. Poxa, você nem imagina. Mas eu vou dizer pra você que você mandou muito bem e a entrevista foi muito legal. Ah, então você nem precisa vir mais. Então. Não, eu acho que Porra, mentira, você tem propriedade pra Não, você é louco. Não, Deus me livre. Esse aqui é o nosso podcast. Tamo junto. E já que é o nosso podcast, eu sou o professor Marcos Júnior, fundador da Correr se Divertir, corredor, maratonista. Fazer um traço hoje a gente tem que falar disso aí. E também já começar agradecendo aqui os nossos patrocinadores, que sem eles esse programa, esse podcast não aconteceria, que é a Quero Camisetas, a Promex Primeiros Passos, Rara Saúde, Vênus Pilates, Gabriel, nosso Pikachu de estimação, a Água Mineral Frescale e, claro, sempre agradecendo aqui os nossos amigos da OGS, que estão com várias mudanças, né? Já começamos aqui, ó, microfone, fone, o hall tá sensacional e tô sabendo que aqui vai mudar também. Não. Aqui vai mudar o layout, vai ficar, ó. Tá de produtora mesmo. Eu acho que quando a gente chegou aqui, já deu uma movimentada em todo o povo aqui. E à medida que o podcast vai, né, tomando forma, Sim. a gente vai para alguns momentos especiais aqui. Sim. E bem legal o negócio. Vários projetos, aguardem, Aguardem. vários projetos bacanas. É isso. É eu agora, professor? Você mesmo. Mas que coisa, rapaz. Você vê, fica um dia só, né? Uma participação já perdeu, perdido, né? tá louco. Total. Mas quero convidar você que está assistindo, né? Para assinar Ouvindo, assistindo, exatamente. Assinar o canal do YouTube, @podecorrer, com 2 R's no final, né? Curtir, compartilhar, isso ajuda bastante a gente também. Siga no Instagram, @podecorrer_, e no Spotify, Pode Correr. Você pode, então, né, treinar, ouvir, correr, escutando o podcast Pode Correr com o professor Marco Júnior e eu, Jefferson Rodrigues. E hoje, senhoras e senhores, com um convidado super especial, eu digo para você que é até global. Trazemos aqui no podcast temos 2 globais, então, hoje. De globos diferentes. Duplo sentido, vou falar para você. Seria o Fábio Porchat presente aqui hoje? Já que a gente tá falando. E eu recebi isso no meu celular. Falei, cara, a hora que eu vi, é o Fábio Porchat. Não, senhoras e senhores. Bem melhor que o Fábio Porchat. Com muita alegria, exatamente, trazemos aqui para o podcast, desculpa a brincadeira, o Arthur, o Tuca da Global Vita. Seja bem-vindo, Tuca. Valeu, Jefferson. Valeu, Marcos. Cara, você já percebeu que o nosso podcast é meio diferente? Não, maravilhoso, né? Eu só queria a conta corrente do Fábio Porchat. Pode chamar o que você quiser. Tá bom, né? Manda a conta corrente junto e o nome que quiser que eu tô aceitando. Quantas vezes você escutou isso na vida, já? Mas assim, centenas. Umas centenas eu já... Mas já te pararam na rua, no aeroporto? Já, e eu vou contar. Já te xingaram, agora. Há algumas poucas semanas eu tava em Camboriú e andando na rua, uma pessoa me parou pra tirar foto, de fato acreditando que eu era o Fábio Porchat. E sabe o que eu fiz? Tirou. Óbvio que eu falei que era. E, pô, não acredito assim que você me conheceu e tal, bati a foto, aí a pessoa saiu me olhando em dúvida, depois de eu falar, eu falei, ele vai olhar e não vai postar depois. Você vê. Puta, muito boa. E eu recebi quando você gravou o videozinho falando que ia estar aqui no podcast e tal, o camarada que trabalha lá na Assembleia Legislativa lá, ele falou assim, cara, eu jurei que era o Fábio Porchat. Mas você viu que eu passei a chapa no cabelo pra eu não ser reconhecido como Fábio Porchat aqui. Mas que legal, seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, gente. Legal. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai render bastante. Vai, sem dúvida. Vou até perder aqui. Não estava preparado. Não, isso acontece sempre. O podcast, o Pode Correr Pode correr assim. Viu por que você não pode faltar, cada cara? gravação é uma emoção essas coisas, cara. Perdemos essa... Não pode, eu sou o rei do improviso, né? Você é louco. Que pra curtir, eu não ia fazer essa brincadeira, cara, mas eu falei, não vou deixar passar. Não dei. É uma oportunidade única. Eu não deixaria. Você não ficar triste, eu ia fazer por último. Então tá bom. Você já largou a brincadeira? Então já era. Cada um já vem com as armas aqui, né? Vem, né? Tá bom. Todo mundo armado. É isso. Que legal. É com você, professor. A primeira pergunta aí do... Tuca ou Arthur? Ou Tuca, Arthur? De Tuca, Arthur, né? Tuca, Arthur, como quiser. Tuca é mais fácil. Como que... Não, primeiro, rapidamente, para falar de você, da tua formação, enfim, o Arthur antes do Tuca, então vamos chamar assim, antes do Tuca da Global, o Arthur antes do Tuca da Global. Boa. Cara, minha formação ela é bem diferente, né? Eu, por origem, inclusive, eu
nem venho do esporte, né? Não sou professor de educação física. Sorte é tua. Um pouco minha sorte aí. Mas sempre fui apaixonado por esporte, né? Mas antes disso eu fiz publicidade e propaganda. Depois de publicidade e propaganda, isso numa universidade de São Paulo, eu fiz manejo de áreas protegidas, basicamente gestão de meio ambiente, na Universidade do Colorado. Então, eu curto muito esse lado de sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais. Depois, eu fiz um MBA em administração de empresas pelo INSPER, também em São Paulo. Mas isso eu já tinha fundado a Global, né? Junto com meu irmão na época. E até muito antes disso, assim, trabalhar com esporte foi um acaso, assim, da vida, né? Aquela coisa, corria, gostava de corrida de aventura, já tinha ido para Costa Rica, para o Chile, correr, participava, trabalhava no mercado de mídia, publicitário mesmo, trabalhei na Holding Club, que faz aquele camarote N1, hoje que acontece no nosso querido carnaval aqui, né? Uma festa bem maior que a nossa. E depois trabalhei numa agência de sustentabilidade, trabalhei no grupo Discovery Networks, que tem a Discovery Channel. E aí um dia, né, assim, de forma muito... Trabalhou bastante. Trabalhei antes de empreender, né? O cara tem que aprender alguma coisa. Meu pai sempre dizia, melhor aprender com o dinheiro dos outros, né? Mas não aprendi porra nenhuma, aprendi dinheiro pra caceta no caminho, né? E aí, assim, meu pai trabalha com o mercado de concessões públicas, ó, e aí agora eu vou criar a conexão com o esporte, que loucura. Ele foi um dos fundadores do Grupo Cataratas, que tem, né, hoje a gestão do Parque Nacional do Iguaçu. E na época eles foram procurados por uns portugueses para fazer um convênio entre a Meia Maratona das Cataratas, que foi um projeto, inclusive, idealizado pelo meu pai, convidou o professor Tadeu Natalio para executar e foi quem conduziu por 8 anos. E aí ele naquela coisa, eu não quero ficar falando com esses portugueses aí, resolve esse negócio só para mim. Eu falei, tá bom. E fui bater um papo e, cara, acabei me apaixonando pelo projeto, que era a ideia de fazer um circuito de meias maratonas em patrimônios da humanidade. Eu teria a meia das Cataratas, a meia do Douro, uma meia maratona na Muralha da China, em Chichén Itzá, Cabo Verde, só coisinha pequena. E aí eu, na época, falei, cara, gostei tanto dessa ideia que, me entusiasmei em querer entrar nesse mercado. Aí nisso, eu sempre fui o cara do marketing, produto, comercial, morrendo de medo de como que eu ia conduzir tudo aquilo. Convidei meu irmão para entrar junto, e ele, né, que sempre tocou operação, financeiro. Falei, e aí, vamos fazer isso acontecer? Ele, cara, legal demais. Meu irmão trabalhava em logística, LL, imagina. Hoje é o cara que toca percurso, é um engenheiro que conduzia logística. E aí fomos atrás, eu acabei viajando o mundo. Meu irmão, quando escutava, ficava puto da vida, porque eu viajei o mundo, não ele, né? Levou ele, pô. Aí fui junto com esse nosso amigo português para a Muralha da China, para Cabo Verde, já aprovamos todas as provas, tivemos uma reunião na ONU para montar o circuito. E quando isso foi em 2012. E aí, quando a gente foi lançar o circuito, deu tudo errado, né? Aquela coisa assim, acabou que, enfim, por N circunstâncias a parceria não deu certo, esse convênio acabou não se consolidando, mas a gente tinha sido mordido pelo bichinho, né? Eu viajei, às custas, junto a mim e do meu irmão, né? E aí ficamos com aquilo na cabeça, um belo de um financiamento bancário para pagar, né? Porque a gente viajou bastante, né? No caso eu de novo. E aí volta para casa aquela coisa, aquele desespero. E aí, cara, o que nós vamos fazer? Deu errado a parceria, né? Mas a gente gostou desse negócio e como é que vai? Daí na época a gente teve a felicidade do nosso pai nos ajudar, cara. E ele falou, cara, quanto vocês estão em dívida? Porque a gente falou, não temos como pagar isso. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu ajudo vocês. Cara, recomece, minha sugestão, dê 10 passos para trás para voltar a caminhar para frente e a partir daí vocês veem para onde vocês vão, né? E aí nisso surgiu o circuito Amazing Runs. Eu não sei se vocês se lembram. Sim. Foi um dos primeiros circuitos, de fato, de corrida em trilha. Na época tinha o Mountain Dew, basicamente, que fazia. E aí a gente, por ter essa relação com os parques, essa relação com o meio ambiente, toda essa formação, a gente pensou, a nossa ideia era fazer no mundo inteiro, né? Não deu. Não temos nem maturidade, nem experiência suficiente para fazer isso. Faltou cancha. E aí, dentro disso, a gente pensou em fazer um circuito de corridas que levasse as pessoas para dentro de parques nacionais e áreas naturais nos períodos de baixa temporada. Então, isso se conectou bem com o nosso Brasil como ele era. E a gente foi desenvolver prova lá no Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catarina, aí já integrou com as provas do Tadeu, pegou o desafio da Graciosa, né, a subida da Graciosa, que, enfim, já acontece desde o ano 2000 ou 2001, se eu não me engano.
Aí criamos a Amazing Runs Ilha do Mel. Fizemos em Laguna, no Farol de Santa Marta, Amazing Runs Farol de Santa Marta. Fizemos Garopaba, o desafio da Baleia Franca. Aí começamos a mexer com prova de longa distância. Primeira vez, circuito de 50 quilômetros, se eu não me engano. Um pau brabo daquele. Que quando a gente vê Garopaba, a gente pensa que é litoral, né? É de fato litoral, mas é litoral com duna, alta montanha, assim. Foi uma das provas mais lindas que a gente já fez. Aí subimos para a Serra da Canastra, Minas Gerais. Aí fizemos o desafio da Serra da Canastra, prova com mais de 60 quilômetros, extremamente complexa, dura de organização. Fomos para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então, cara, foi confusão à torta e direito. E aí, né? Aí você vai entrando e entendendo como evoluir dentro do mercado que a gente conhecia pouco, mas a gente tinha aquele sonho ali muito claro pra gente. E aí, dentro disso, a gente, desde o nosso princípio, a gente se afiliou ao Tadeu, né? O Tadeu é uma pessoa que basicamente nos deu o norte no universo do que é a corrida. Ele acho que foi um dos primeiros organizadores do Brasil, né? Que sabe até antes mesmo de falar em corrida, lá nas Olimpíadas antigas, né? Já faz tempo nesse tempo. Desculpa, Tadeu. Mais uma. Vai apanhar do irmão e do Tadeu. E a gente foi aprendendo com ele. Então, daí a gente começou a trabalhar em conjunto na Corrida da Mulher, né? Que era uma prova que ele também faz desde o ano 2001. Daí a gente acabou transformando uma prova que ele tinha, que era o Corre Itália, no 15K de Santa, que hoje as pessoas conhecem. Eu fui nessa e tenho uma medalha. Cara, eu acho uma das minhas preferidas. Essa prova dura demais, né? E boa, ela acaba acontecendo num período bom para Curitiba, inverno. Aí criamos o 15K Verão, né? Dentro disso, aí acabamos criando a Run the Pink, que é uma prova totalmente focada no Outubro Rosa. E aí, cara, vai evoluindo e olhando para onde a gente vai. Aí foi pro Porto, aí acabou tendo uma parceria muito legal com o Portos do Paraná, e aí estamos indo pro 4º ano, se eu não me engano. Cara, é uma prova que cresce basicamente 100% todos os anos, com uma causa muito legal. Assim, ano passado a gente arrecadou mais de R$500 mil para a reconstrução de 2 asilos na região de Paranaguá. Aí agora mais recente, já entrando, a meia de Curita também, não posso esquecer, né? A gente criou em 2017 ou 2016 essa. Essa prova, para mim, ela veio com muito gosto, porque a gente via Curitiba, tinha 2 meias maratonas, e a gente falava, cara, tem espaço para crescer. Eu acho que falta uma meia maratona descolada na cidade. Eu acho que falta, olharem para um projeto e falar, cara, vamos fazer um projeto legal. Vi uma no começo do ano para já com o período de base de todo mundo. Arregaçar com o caboclo já logo do início do ano, né? E o que é legal é porque, assim, em teoria ela já vem logo na sequência da maratona, né? Então, se tem a maratona em novembro, ela é quando você volta, de fato, às grandes provas. Então a gente criou ela com muito carinho, cara, uma prova dura, começou a trabalhar, né, dentro da nossa forma de comunicação, ela cresceu muito. Teve a feira o ano passado pela primeira vez. Teve a feira pela primeira vez. Cara, isso é um desafio, tá? Colocar em pé feira, assim, nessas provas é um desafio. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, assim. Mas foi uma prova muito legal. Nesse ano a gente também embarcou Nesse ano não, na verdade, 2 anos atrás a gente conseguiu, a gente é tão bom de história que a gente convenceu até a Disney a fazer uma prova com a gente, né? E aí... Passaram a perna no Mickey. Passamos a perna no Mickey, você não pode postar. Não, tô brincando. A gente montou uma parceria com uma empresa aqui de Curitiba, chamada Air Promo. Quando a gente descobriu, tinham 2 empresas curitibanas negociando a licença com a Disney. A Air Promo e a Global Vita. A Air Promo é uma baita empresa do mercado promocional, enorme, faz mais de 1000 eventos por ano, mas não tinha nada e nenhuma relação com o mercado esportivo. E a gente muito no esporte. E quando a gente se conheceu, um dos sócios, o Rafa Maia lá, a gente bateu o santo de largada e falou, ao invés da gente competir, vamos fazer junto. Claro. E aí fizemos a primeira edição de Curitiba, que eu acredito foi um sucesso, né? A gente basicamente quase esgotou as inscrições em 48 horas. Foi o maior ticket médio da história da Disney, conseguiu trazer 4 personagens para cá, ocupou uma área de 11 mil metros quadrados lá no ViaSoft. Primeira vez que eu vejo uma corrida entrando nesse nível de estrutura. E ali saiu uma fagulha. Já que dá para fazer em Curitiba, por que não dá pra gente fazer esse troço no Brasil inteiro? E aí, no ano passado... Se fez em Curitiba, vai funcionar se em qualquer fez, lugar. Curitiba desculpa, máxima, né? adoro meus conterrâneos, mas povo chato de lascar, né? Reclama de tudo, é difícil, preço é caro, o organizador só dá banana e enche o bolso de dinheiro, é uma loucura. Né? É um negócio. E aí a gente passou um ano planejando isso. E aí,
pós esse planejamento, esse ano a gente está lançando o circuito de The Magic Run com etapas em Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. E é o primeiro ano do circuito e ele já é lançado como o maior circuito de corridas temáticas do Brasil, né? Ele já vem, é um circuito para 50 mil pessoas. Aí, paralelamente a isso, a gente também acabou fechando um projeto com o Santander muito bacana, que é o S-Run. E aí tá levando etapas para Londrina, Maringá, Balneário Camboriú e Florianópolis. E um pouco de tudo isso que a gente está lidando. Acho que eu só fugi um evento que foi no ano de 2000... A volta da pandemia foi 2022, né? Isso. Pandemia, né? Não sei pra vocês. Pra gente foi de lascar, assim. Foi literalmente um pé na cova e o outro no sabonete, assim, falando, vamos morrer ou não vamos morrer? E não morreu. E eu, na época, eu lembro, tava muito em dúvida como que a gente ia sair daquilo. Já tava totalmente desgastado. No fim, era pra ser um mês, virou... o último patrimônio que eu tinha era meu carro. Cara, acabei vendendo meu carro para conseguir bancar conta, salário das pessoas que trabalhavam pra gente. A gente manteve basicamente toda a nossa equipe nesse período. Obviamente, todo mundo foi muito sensível de entender a situação, baixou salário e tudo mais, mas conseguiu reter essa galera que tá com a gente há 10 anos, né? E passando mais, Luquinhas, Fer, Fagner, todo mundo lá. Fagner. Grande, né? Grande mestre. E a gente teve um desafio muito forte. A gente voltou com aquela história de, cara, como é que a gente internacionaliza o nosso negócio? Caiu no nosso colo. Não sei se vocês já ouviram falar do circuito Giro de Itália, que é o Giro de Itália Ride Like a Pro. Você tem as duas maiores provas de ciclismo no mundo, né? Uma é o Tour de France e a segunda é o Giro, tem 150 anos. Uns italianos querendo vender essa licença, a gente falou, não, eu te banca. Sem um puto no bolso, né? Nós falamos, vamos, vai dar tudo certo. Sim. E no final, quem trabalha com eventos é isso, né? A gente acabou contando uma boa história também para o pessoal do C6. Teve uma pessoa no meio do caminho que nos ajudou muito, que é a Simone. Nos conectou com o C6 Bank. Então, na data de pagar a licença, a gente conseguiu vincular o pagamento do patrocínio. Deu tudo certo. Todo mundo achando que a gente estava com dinheiro. E fez por 2 anos esse evento. Agora eles estão sabendo. Agora todo mundo sabe. Mas até aí, agora já executamos, né? Agora já passou aquela maré de má sorte, né? Vou falar assim. E conseguiu executar por 2 anos. Aí, por uma questão societária, a gente decidiu vender o circuito. Vendeu para um dos nossos sócios que a gente tinha na época e veio seguindo mais focado na corrida, né? Essa é um pouco a minha história, né? Acho que bem aberto aqui, tô bem lascado, né? Eu não sei se acho que não dá pra ver pelo corte da câmera, mas cadê a cola do cara? A gente tá cheio de cola aqui, o cara falou tudo isso aí na cabeça, velho. Não. Será que... Ele basicamente respondeu quase todas as perguntas. Sim, acabou com o nosso roteiro. Posso ir embora, tchau, galera. Pode jogar fora. Mas não, tem muita coisa aqui. Eu tava ouvindo a tua história e eu particularmente gosto de ouvir as histórias, né? E a corrida de rua tem muitas histórias, assim, né? Muita gente interessante, assim. A Global Vita realmente ela marca a vida das pessoas, né? Com toda essa história que você está contando, das corridas e tal. Mas esse ocorre com a Global Vita. Eu quero saber de você, Arthur, como a corrida entrou na sua vida. Quantas corridas você já fez ao longo, né? Da sua trajetória. Quantas maratonas, quantas majors, quantas... Conta pra gente, você, como atleta. Tá bom, vamos lá. Eu já... Maratonas, se vocês não acreditarem ou não, eu nunca fiz uma maratona pura, né, de rua. Já fiz o Cruz de Los Andes, é uma prova que eu acho que ela, até na minha visão, assim, o ciclo de treinamento e a prova ela é mais dura que uma maratona. Você chega a ter trecho de quase 40 quilômetros num dia cruzando os Andes, né? Então são 3 trechos basicamente. Desse foi 2018. Eu comecei a ir nas corridas de aventura, né? Isso foi talvez 2006, 2007, época que eu morava em São Paulo. Eu ia meio que pra me divertir, porque essa galera da corrida de aventura, os caras treinam, mas eles fazem muita festa depois. Sim. Então eu, né, jovem, aquela coisa era bem o ambiente que eu gostava. Misturava bicicleta, né, gostava muito. Antes mesmo da corrida eu sempre fiz muito esporte, então jogava tênis quando era criança, jogava bola. Por um ano eu fiz escalada esportiva, cheguei até a participar de campeonato brasileiro de escalada com 15 anos de idade. Era um negócio, né, meio doido, que saiu um pouco da minha história. Tentava, arriscava no surf, porque meu irmão surfa muito também desde criança, né? E aí fui entrando nisso assim um pouco mais jovem, devia ter uns 16, 17 anos quando eu comecei a de fato correr. E aí em 2011, eu acho que foi, quando a gente começou a conversa com aqueles portugueses, 11 ou 12, eu nunca tinha, pego uma prova e falado, vou fazer 10 quilômetros, 20 quilômetros.
E aí a gente tomando uma boa cachaça portuguesa, né, naquela noite, fizemos uma aposta, vai ter uma meia maratona do Douro amanhã, e a gente naquela relação negocial, eu apostei e falei, pô, se a galera toda, 30 mil pessoas estão aqui, eu consigo fazer uma meia maratona. E essa foi minha história de início com as meias maratonas. Eu de fato fiz, levei 2 horas e meia, se eu não me engano, pra fazer. Ressaqueado. Cara, mas terminei assim, as pernas bambas. Tadeu estava lá pra me receber, ele não acreditava. Ele falou, cara, não é possível que esse cara terminou esse negócio, né? E tem uma passagem muito interessante, porque isso aí pelo menos já me ensinou como a gente pensar muito os finais de prova. Eu lembro de eu chegando, bem coisa de português, né? Não tô, de novo, vou ser preso nesse podcast aqui ainda. Mas, cara, os caras fazem... A gente sempre tem uns convidados polêmicos, assim que é bom. Cara, 2 quilômetros antes da chegada, o percurso passava do lado do pórtico. E só que você só percebe isso na hora que você tá chegando, e eu achei que a chegada tava ali. Então eu comecei a dar tudo de mim, e eu já vi o Tadeu, não! De longe, não! Né, o cara, porra, super experiente, né? E aí quando eu tô chegando, começa a abrir de volta. Assim, eu falei, não é possível. Eu falei, mas quando ele, cara, tem mais 2 quilômetros. Ali foi um arrasto, assim, até o final. Aí terminamos. Saímos de lá, fomos uma bela de uma churrascada portuguesa de bacalhau, ainda bebemos o dia inteiro. Então, pra ver como assim, saúde não era o foco, né? A gente gostava da, Recovery, da diversão. Cara, se divertimos um monte. E dali eu comecei a curtir, assim. Então, putz, aí fui pra São Paulo, fui pra Santa Catarina, já fiz a de Camboriú, de Florianópolis, a de São Paulo algumas vezes. Enfim, acho que de meias, assim, mais diretas é essa. E essas provas de aventura que eu fazia antes. Então, Costa Rica, Chile, tanto Pucón, eu fiz o Cruze, fiz essa corrida de aventura lá também. Mas o dia a dia eu tô na corrida. Deu assim. Eu acho que você tinha que pedir uma licença e fazer a maratona de Curitiba. Pois é. Eu acho que tem chances muito grandes de mudar a altimetria, né, nesse caso. Da prova. Vamos chamar o prefeito para fazer junto. Aí, olha aí, ó. Ali, vamos ó, fazer na um 4 convite. ali, ó. Na 4 Eduardo ali, ó. Pimentel, vamos com a gente fazer a maratona? E baixar aquela... Fazer um tapetinho? É esse que é o corte. Esse vai ser o corte do podcast. Aproveitando, Arthur, que você tá falando de corrida e tal, você tá treinando ainda bonitinho ou mal ou menos? Não, eu treino. Eu, assim, o esporte tá na minha vida todos os dias, de segunda a domingo. Mas agora de uma forma até um pouco diferente, né? Antes eu era conhecido por fazer os 60% dos treinos, né? Todo mundo fala, cara, como é que esse cara vai fazer o cruze? Daí vai lá, 60% dos treinos e fala, é o suficiente para terminar. O cara faz... Mas é porque era muito mais o dia a dia, cuidar da saúde, se divertir, estar nesses lugares, subindo montanha, descendo montanha, que eu achava incrível. Mas isso mudou muito com a minha esposa. Esse quarto você pode fazer, né? Aí, ó, moral. Eu sempre fui... Quando eu pensava no esporte, eu pensava com um objetivo, né? Eu tenho uma prova para fazer, então eu criava um ciclo de treinamento, esse ciclo tentando fazer os 60, 70, não só 60, né? Ali, mas e concluía. E quando eu conheci minha esposa, um dia a gente conversando, o que importa para você no esporte, na saúde? Porque ela também é muito inserida. Ela, não, eu quero viver mais de 100 anos. Esse objetivo é muito longe pra mim, né? Como é que eu vou? Na equipe ela falou, não, cara, é porque é um objetivo, ele é tão bonito, você pensar, vou ver mais 100 anos, que isso muda a tua vida inteira. Então, de fato, você traz isso pra dentro do dia a dia, você vai repensar a forma que você come, você vai repensar teus hábitos. E eu achei muito legal começar a olhar para as coisas dessa forma, né? Porque acho que vocês estão aí na corrida, vocês sabem, assim, lesão vem, né? As dores vêm, eu tive muitas lesões. Quando eu fiz o cruze, por exemplo, eu tive uma ruptura do talo fibular, né, do tornozelo. Cara, isso no KM 75, eu rodei mais 30 quilômetros com o ligamento rompido. E eu fui porque, na minha cabeça, eu falei, eu não vou suportar não terminar essa prova. O que vai acontecer... A dor de não terminar... Cara, vai ser um horror, assim. E eu tenho... Aí tem algumas passagens, assim, que é muito louco, assim. Porque eu tenho uma lembrança de um mexicano chegar com fone, me dar 3 ibuprofeno. Eu não sei se eu não tava até viajando naquela história. Porque era tanta dor. Ele tava como é que é? Fonezinho, assim. Não, tipo esse aqui, ó. Nossa, não assim, tava de sombreiro, não tava de sombreiro, né? E correndo, cara... Obviamente, assim, eu lembro dele olhando pra mim e falando, cara... entorce, não, né, não era uma... Eu achei que tinha quebrado, fez um estalo, assim, meu tornozelo. Não, estamos aqui. Cara, e foi, assim, incrível. Aquela sensação do término, aquilo pra mim, eu lembro que eu
Na época eu terminei a prova, eu olhava os meus amigos e falava, cara, a gente é invencível, a gente pode fazer o que a gente eu quiser. senti quando fiz a maratona. E aquilo te abastece por muito tempo. A gente vai, às vezes, ficando longe das provas, e eu acho que as provas têm uma importância muito grande nisso, às vezes esse sentimento ele reduz um pouco. Né? Mas esses momentos, assim, vem com uma intensidade. Eu lembro de chorar, de ficar incontrolado com aquela situação. Depois disso, fiquei 1 ano e meio sem correr, né? Obviamente, porque dali rompi os 2 meniscos, porque uma lesão puxa a outra também. Mexicano pra te ajudar. Aí não tinha mais nenhum mexicano pra me ajudar. Então ele tá sempre assim no dia a dia. Eu hoje, todos os dias, treino funcional e academia, quase, basicamente, e tento correr de 2 a 3 vezes por semana. Hoje, correndo leve ali, até 10. Mas no teu treino tem treino de fartlek ou não? Tem, às vezes tem. Tem um Quem me fartlek. treina é o Ramon, não sei se conhece. Sim, claro. Ele vai falar que eu não faço nem os 60%. Aí, ó, mas, cara, você Eu vai sair desse recebo podcast. mensagem dele todo dia, assim, Você vai sair desse cara, você não podcast. treinou de novo, né? Eu falo, Mas é que a gente tem um quadro aqui que a gente chama de infartlek. Infarto leg. Infartlek. Essa é a famosa. Esse é bom. Então agora eu acho que você vai precisar pôr o fone, porque, todos porque esse quadro ele tá lá na TV e o nosso amigo vai soltar pra gente lá. O Matheus. Matheus, olha, fica diferente mesmo, Você né? viu? Não, eu gosto de trabalhar com fone de ouvido, Dá cara. até pra ouvir o que a gente fala. Radialista, desde não vem até assim, né? Só tô ficando surdo, né? Mas, tipo assim, o fone... É outro esquema, pode soltar, por favor. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Olá Arthur, tudo certinho? Me passaram a difícil missão aqui de falar um pouquinho sobre a Global e sobre a nossa história. Primeiro de tudo, me chamo Raul Trauchinski, sou sócio e irmão do Arthur Trauchinski da Global Vita. Cara, quantas histórias, quantos desafios, quanta superação nós passamos juntos, Tuca, nesses 12 anos de empresa, e eu diria já 38 anos de vida, né? Da sua parte, eu tenho 40. Então, assim, para contar um pouco para vocês, a nossa primeira história, ela começou na Maratona de Aventura da Serra Catarinense, lá em 2014, com 250 atletas mais ou menos, uma prova de 13 km, uma prova de 42. Nessa primeira prova já um dilúvio, muita chuva, falta de staff, falta de luz, tenda virada, e nós juntos conseguimos superar esse primeiro desafio. Então a nossa história mais basicamente que começa ali. Já passando bem adiante, em 2023, eu me lembro bem da Maratona de Curitiba, 3 da manhã, onde que nós estávamos preparando o vídeo para fazer o cancelamento do evento. Alguns atletas já chegando na arena, muita chuva, uma decisão muito difícil. E conseguimos, junto com toda a equipe, com todo mundo que trabalha com a gente há muito tempo, que somos muito gratos, adiar a largada em meia hora e conseguir entregar aquele grande evento. Foi muito difícil, uma decisão, um final de semana bem complicado, noite sem dormir inteira. E agora em 2026, uma expectativa de 100 mil atletas por todos os nossos projetos. Muito feliz, muito realizado onde chegamos, mano. E isso, para mim, conta muito de você. Dessa sua busca constante por inovação, dessa tua busca constante por crescimento, dessa tua busca constante por sair do comum, por uma experiência melhor com o atleta, dessa conversa que a gente tem. Sacanagem. Isso acho que reflete muito o que é a Global. Tá? Então, continue sendo essa pessoa que você sabe que é. Te amo. E abração e vinda longa Global. Porra, agora que eu entendi porque ele me perguntou por que você tá indo hoje? Porra. Esse é o infartlek, né, cara? É. Por isso que é infartlek o nome do... Cara, Acho que ele não vai brigar com você mais agora, depois disso. foda. Ó, vou aproveitar aqui, sim, Dá uma intervalinho, respirada, dá uma isso. respirada, né? O professor Uma Marcos, aguinha. ele tem dessas, ele gosta, né, de fazer os outros sofrer aqui, né? Pô, Quero convidar você que está assistindo aqui, né, o podcast, a assinar o nosso canal no YouTube, né? @podecorrer, 2 R's no final, né? Indica para todo mundo lá, curta, compartilhe, nos ajude, né? Porque o Pode Correr aí, né? Tá começando, a gente tá no 11º episódio? 11º, sou Tuca, 11º. 11º episódio. E a gente... Camisa 11, Romário. Você viu? Ó, E a gente tem, né? A gente quer, obviamente, que cresça mais e mais.
E depende da sua ajuda também, curtindo, compartilhando, falando do podcast Pode Correr. Esse não é só um podcast aí para, Não. né? A gente quer trazer Fazer uma baguncinha. uma baguncinha boa aí para todo mundo aí, para você que gosta da corrida de rua. Então, ó, siga também no Instagram, @podecorrer_, e no Spotify também você pode ouvir o Pode Correr, tá certo? Então, esse é o meu convite para você que está assistindo aqui, né? Nos ajude fortalecendo e assinando, compartilhando, divulgando as redes sociais do Pode Correr. Isso aí. Deixar ele respirar mais um pouquinho. Já vamos aproveitar e falar dos nossos patrocinadores masters aí, que é a Quero Camisetas, que tá aqui na nossa mesa, tá aqui no peito do seu Jefferson Sim, também. grande Então Everton. você que está buscando, grande Everton, já teve aqui já. Você que está buscando camisetas personalizadas para sua equipe de corrida, para sua empresa, enfim, ele faz de tudo. Chega lá, chama ele, fala que você fala que você viu aqui no podcast e pediu desconto, hein? Pode pedir que ele se vira lá. E também agradecer a Promex aqui, que tem as nossas canecas, copinhos aí, enfim, as nossas garrafinhas. Como que você fala que é o nome disso aí? Squeeze. Squeeze. Grande Eliezer. Pra mim é garrafinha. Grande Eliezer. Reforçando nossa parceria para esse ano também. Tá tudo falou com você, levou lindo, lá. fechado, Show tá de bola. tudo maravilhoso. E também a nossa querida da Primeiros Passos, a Fábio, que faz as nossas meias personalizadas, não só para nós, faz para várias equipes, empresas, enfim. E é isso. Eu acho que deu tempo dele respirar. É isso. O que você tem a falar sobre o Raul aí? Cara, eu falo assim, do fundo do meu coração, eu não vou nem falar que eu não estaria onde eu tô, assim, eu acho que eu não seria nada, assim, eu não consigo muito nem me dissociar, assim, do meu irmão, né? A gente, cara, nasceu junto, né? 2 anos de distância, então, assim, uma vida Quase inteira, gêmeos. melhores amigos, assim, eu era arteiro demais, então toda essa energia que ele tá falando eu tinha quando criança, Era arrumava pior. briga, era confusão pra tudo que é lado. Ele era a pessoa que eu ligava pra salvar, né? Aquela coisa assim. Eu lembro de uma que eu consegui arrumar com 4. 4. O cara não contente de arrumar uma briga com. Né? Mas aquela foi culpa deles. Eles começaram. Aí eu liguei pra ele me salvar naquela história. Ele. Cara, mas você é um baita de um folgado. Eu não vou te salvar nessa, e o Raul, mas essa não é culpa minha. Essa eu juro pra você que não é culpa minha. E acredite se quiser, ele foi me salvar com 60 pessoas. Nossa! E a hora que ele chegou, começou aquela correria. Aham. Ele me pega o cara errado. Ai, A hora que ele segura o cara errado, tô eu, gritando, não é esse. Tava Ele você todo igual. educado, baixou, me desculpe, aquela coisa. E até ali todo mundo correu, né? Mas brincadeiras à parte, sempre Essas foi histórias assim, você né? só escuta, não pode correr. viu, cara? E eu acho que assim, até contando um pouco disso, nessa relação com irmãos, é o que forjou a Global, né? Você vê que a própria criação, né? empresa Apesar de eu familiar. ter essa energia de cair a oportunidade do colo, eu não pensava em fazer aquilo sozinho, né? Eu falava, cara, tem muita coisa que eu tenho plena consciência que eu não sei fazer, que eu tenho dificuldades em fazer. Eu acho que todo mundo tem obrigação de evoluir dentro de todos os pontos possíveis, mas tem coisas que eu falei, cara, não é comigo. Então, assim, eu vou colocar minha energia onde eu acho que cabe, e eu tinha certeza que o meu irmão ele ia colocar onde também cabia pra ele. E desde lá, assim, né, a gente, cara, tá junto, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o momento, assim, tem dias e dias. Hoje mesmo, assim, uma hora eu tava saindo do escritório um pouco antes do almoço, assim, falei, Raul, você tem 5 minutinhos? Ele tem, deu. Cara, precisamos se organizar aqui, que vai dar causa, que a gente olhando, ele falou 100 mil, são 123 mil atletas projetados esse ano, com entrada em cidades que a gente nunca tinha pisado, é Londrina, é Maringá, é Balneário, é Floripa, é Porto Alegre, é São Paulo, né? A gente, inclusive esse ano, né, a gente não comentou, a gente assumiu a gestão operacional da Meia das Cataratas também de volta, então pra gente legal. Olha que legal. foi um marco muito legal, e eu olhei pra ele e falei, cara, tem bastante coisa. O pau tá quebrando, né? E aquela coisa, um olhou pro outro, vamos almoçar, depois a gente vai dar tudo certo, né? E sempre dá, eu acho que muito nesse espírito. E esse espírito que a gente tem enquanto família, na Global, eu acho que nem todo mundo, né, que não tem uma relação mais próxima vai conseguir enxergar, mas é o mesmo espírito que a gente vive com todo mundo que tá lá, né? Eu já ouvi de coaches, né, falando, putz, empresa não é família. Cara, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, Eu porque estaria ferrado. a gente fica mais tempo Sim. na nossa empresa do que com a Sim. nossa família, Aham. né? Chega no escritório, é das 9 às 7 todo dia, né? E abrindo, esse é o meu horário ali. Tento treinar de manhã, das 9 às 7 todo dia para rodar o negócio. Isso quando não tem prova final de semana. E quando você não vai no ciclo direto, e às vezes vai, né? Sim. E, cara, e você tá junto com essas pessoas, então você tem que gostar, você tem que curtir, você tem que estar braço dado, né? Falando, pô, Luquinhas, cara, é um cara que hoje eu considero um irmão.
que tá lá. É um cara que eu sei que, assim, tá o mundo caindo, que eu posso contar com ele, que a gente vai resolver o que tem pra acontecer. E quando um cara como esse Tito B, você também tá lá pra dar o braço pro cara e falar, bicho, nós estamos juntos. Nosso trabalho aqui é fazer o nosso melhor, não é fazer o que ninguém no mundo vai conseguir fazer. É fazer bem o que a gente tá fazendo. Né? O Tadeu, o Fagner, a Fer. Aí você começa a lastrar isso pra galera dos eventos. E eu acho que essa cultura toda, ela vai se dissipando dentro da casa, né? Até mesmo a gente agora tem uma equipe mais nova que entrou. Cara, uma equipe, porra, tá super mais afinada. A galera do marketing, Bernardo, Novas Guilherme, Bruna, Renato já tá com a gente há bastante tempo. Cara, a gente vai juntando Rodrigo, né? Vai juntando essa galera e, cara, temos que estar todo mundo ali com o braço juntos pra fazer o negócio acontecer. Porque tem dias que, assim, cara, a bola não chega redonda. A bola é bem quadrada, o pau quebra, né? E você só vai resolver se olhar no olho de cada um ali e tá junto, de fato. Falar, cara, vamos acontecer, né? E eu acho que a pior passagem, assim, eu e meu irmão que a gente passou mesmo foi, cara, de fato, a pandemia, assim. Essa foi... Ele acabou até pulando essa. Eu acho que foi tão traumático pra gente que... Deixa pra lá. Essa a gente fala, cara, tem ali... Na hora que você tá no evento, o negócio acontece, mas a pandemia foi ao ponto de achar de quase não sobreviver, quase, né, não ter... E foi na pandemia que eu conheci o Fagner. Que eu tava tendo acho que eles fizeram a Corrida dos 15K de Santa virtual, né? E aí eu tenho o estúdio lá em Santa Felicidade também. E aí eu falei para ele que eu queria fazer uma coisa ali junto com os meus alunos. Ainda era naquele período que dava para você ir pra rua, tinha que estar de máscara e tal. E ele levou o Sonho foi me ajudar lá, quando eu conheci o Sonho também. Levou o pórtico, levou as medalhas. Poxa, foi sensacional. A partir dali que eu comecei a encher mais o saco dele. Ele me deu o celular dele, agora tá ferrado. Inclusive, tava vindo aqui falando com ele. Falei assim, ó, você me responde, senão eu vou falar pro teu chefe aqui que você tá ferrado, velho. O Fagner é um cara 10, finíssimo. né? O Fagner, a gente brinca, a história dele com a gente, ela começou engatinhando e terminou correndo juntos, né? Porque é isso, ele começou, acho que também ali um pouco antes da pandemia, daí veio a pandemia, a gente, né, a empresa ainda crescendo, né, a gente sem certeza em como garantir as contratações da galera, as remunerações que a gente ia conseguir dar, daí, não, então ele é produtor, mas vamos botar ele na relação com assessorias. Aí, Fagner, então você corre atrás de inscrições, a gente tenta te remunerar alguma coisa a mais sobre o que você, né, conseguir trazer desse público. E de lá pra cá, eu brinco, assim, o Fagner, ele é tão espaçoso que ele tomou o nosso escritório global, é quase dele, né? Ele vai chegando daquele jeitinho, daqui a pouco você tá abraçado no colo dele e nem viu chegar, assim, fala, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que todo mundo é isso, esse é o espírito muito da Global, né? Vocês acabaram falando que ela muda a vida, né, de alguma forma ali, de quem tá correndo. Nós, quando criamos a Global, a gente pensou no propósito dela, era transformar positivamente a vida das pessoas. E veio muito fruto de conversas que eu tinha com meu pai sobre quando ele criou o negócio dele, que ele falava que o grande motivo por trás dele fazer o que ele fazia, que são essas concessões, esses grandes negócios todos, era fazer as pessoas sorrirem. Falava, caraca, velho. Se divertir. Porra, o cara fazer o outro sorrir, né? E dificilmente as pessoas falam, pô, você vai pensar numa operação, é operação, é a gestão, é da organização. Cara, mas não, a essência por trás Frio ali e tal. Cara, às vezes é isso. A gente quer transformar positivamente a vida das pessoas, seja quem for que a gente tocar. É do patrocinador, é do atleta que tá correndo, é da nossa equipe interna, da nossa equipe que tá trabalhando nos eventos. E trabalhar com corrida permite muito isso, né? Eu acho que, diferente de outros esportes, né? Sei lá, que a pessoa tá assistindo futebol que ela é apaixonada por ver o cara no campo, né? O time dela e tal. A corrida é ela com ela mesma. Então, quando a gente entrega um evento bem feito, ela projeta o melhor dela na gente. Isso é muito único. Isso é uma sensação quase que você não consegue compensar de outra forma, né? Eu brinco, é quase um vício isso criar na gente. Terminar uma maratona, você sai em êxtase com tudo que você fez. Né? Às vezes o desafio é tão maior do que o atleta que tá correndo na pista lá, né? Eu falo demais, né? Pô, mas o podcast a gente tá aqui pra escutar. Movimentando Se eu aqui, mas falar não muito, pra você editar. Não, a gente tá aqui pra escutar você. Na verdade, assim, ouvindo só antes da próxima pergunta ali, professor, é muito legal a galera da corrida saber um pouquinho mais. Sim. Porque o cara faz inscrição, acompanha nas redes sociais, tá chegando uma corrida, daqui a pouquinho a gente vai falar que é a próxima já domingo aqui e tal.
faz a inscrição, né? Vai lá, corre, pega a medalha, vai embora. E às vezes nem sabe, né? O que a organização fez, quem é tal. E corri mais Não uma. sabe Para ele que- é bom, assim, mas. E para criticar a galera também é boa, né? Às vezes, assim, sair falando da organização, porque não foi assim, tal, mas quando você traz esse olhar e diz assim, pô, a gente tá preocupado com a satisfação ou com, né, a pessoa ali sair bem, tal, Sim. vai transformar a vida, isso é legal. Eu acho que a corrida, ela cresceu de um jeito tão grande, assim, que há corridas Graças e a Deus. corridas e organização também, né? Organizadores ali e tal. Sim. Então, assim, com excelência vocês fazem esse trabalho e é muito legal a gente ficar acompanhando, saber um pouquinho disso, né? Sim. Por isso que, Legal. quando o professor falou do Arthur aqui, a Global Vita aqui, eu falei, opa, esse eu tenho que estar junto lá também, né? Nem que eu trocasse minha escala lá para estar aqui, porque realmente... É da mesma empresa, né? Global. Você vê quase. Ah, não, é Quase. outra, quase. Ele é Globo. Ele é Globo. Um pouquinho mais... E aí é isso, cara. É muito legal ficar sabendo histórias aqui. Quando o professor falou do podcast e tal, eu falei assim, pô, a gente vai ter muita história para contar, né? Então a gente vai Eu não imaginava que teria tantas assim, mas e a ó, gente vai tá aprendendo aqui, sensacional. Hein, Tuca, mas qual que é a tua, qual que é a perspectiva da Global agora para a meia de Curita? Que, digamos assim, é o primeiro grande evento, vai ter feira, a Olímpicos vai estar de novo, e enfim, fala um pouco para nós. Vamos falar. Ainda então. tem um pouquinho de inscrição para vender? Tem, ela... Bom, vamos lá. Depois eu conto das inscrições. Quem quiser saber de inscrição vai ter que escutar até o fim. Aí tá? é bonito. Né? A gente traz o projeto da feira de novo. A feira acontece assim como a maratona dentro do Museu Oscar Niemeyer. A gente gosta muito do Museu Oscar Niemeyer porque na nossa leitura fala muito sobre o que é a nossa cidade. Né? A gente leva para um ícone da nossa cidade as pessoas que estão vindo participar da meia. E assim como a maratona, a meia também é uma prova nossa que o público de fora está crescendo muito. Né? Então a gente tem feito campanhas muito direcionadas para a galera de São Paulo, de outros países, e tá revertendo. Salvo engano, acho que são 40% hoje já do público já vem de fora da cidade. A gente vai ter os espaços na Expo, como a gente já conhece, ativações de marca, a galera de alimentação, então venham. A feira é aberta, a gente inclusive convida as pessoas, mesmo não inscritas, para estarem lá e curtirem esse espaço. Eu acho que a gente pensa nele para o corredor, não para um inscrito, para que a galera possa ter a oportunidade de comprar algo em promoção, uma coisa mais legal que ainda não viu, tenha conexão com uma marca que não conhece, né? Então, e venha curtir um dia no bom. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. A prova acontece na Nossa Senhora de Salete, né? Não é tão dura a altimetria como falam. Estamos falando, 21K deve dar uns 140 a mais de altimetria. Eu, ali, mais ou particularmente, menos. acho os 15K de Santa muito mais difícil. do que Mas a meia de muito. Curitiba. O Muito 15K, né, o desnível acumulado dá perto de 600. Então deve dar uns 300 de É. ganho. É, A meia, 140. tranquilaço. Mamão com açúcar, Muito bom. vamos lá, né? Então, bem distribuidinho em 21, você nem sente. Nem sente. E a prova tá vindo super bacana. Esse ano a gente espera entre 8 a 9 mil corredores, né? Então já tem um crescimento legal em comparação ao que foi o ano passado. A gente teve uma frustração interna, né? Lá porque a nossa meta, a gente às vezes cria aquelas coisas assim, vamos para 10 mil, né? A gente estava beirando 7, 6 e 800 no ano passado. Todo mundo vai, 10 mil vai. E aí quando não bate dá aquela sensação de não realização, mas daí para todo mundo da nossa equipe estiver escutando, eu tô orgulhoso para um caceta, porque a gente cresceu em ticket médio, cresceu em público, trouxe gente de fora, o projeto tá mais especial, então eu acho Tá que pronto para receber tá 10. pronto para receber 10. Perfeito. As inscrições, é só acessar o nosso perfil lá da Meia de Curita, no Instagram, ou da Global Vita Esportes, ou acho que meiadecurita.com.br tem, ou no Ticket Sports. Elas vão até o dia 27, se eu não me engano é sexta-feira que vem. Uhum. Né? E é a reta final, né? Então, dentro dessa progressão que a gente está, se eu não me engano, tem mais 500 vagas aí agora para fechar. Eu acho que eu vi uma e- postagem hoje de 500 vagas. Então, que já deve ser menos, né? Se a gente viu hoje. Sim. Agora, Já agora já foi corre, porque senão tá 200, fora. Né? quando você tá assistindo, já ouvindo, já
foi pra 10. Mas as expectativas são boas, assim. Eu acho que a gente tá esperando pegar um tempo bom, né? A gente tem uma sorte aqui, de vez em quando. Não, pegar então eu tava fazer pensando- junto aqui. Eu tava pensando, na hora que o teu irmão tava falando da chuva lá, é culpa de vocês, então. Cara, Que já teve lá a primeira de Cataratas, que ele comentou, que tava chovendo. não, foi o Parque Nacional de São Joaquim, essa daí, Isso, que isso. foi a Maratona de Aventura da Serra Catarinense. Ou é você ou é ele ou os dois juntos. Essa depois eu vou contar em detalhes aqui, que essa é brava. Foi realmente uma aventura. Cara, pra vocês terem uma ideia, vamos lá, a gente nunca tinha organizado um evento. A única pessoa que tinha organizado um evento tava lá naquela situação era o Tadeu Natário, né? E aí a gente olhou e falou, cara, vamos começar a nossa vida em organização de eventos fazendo uma maratona em meio às montanhas, Por que dentro não, do né? Parque Nacional. Só que a gente, obviamente, teve um lapso de inteligência ali que a gente falou, não vamos por trilha, porque imagina, a gente ia saber mapear 42 quilômetros de percurso de trilha. A gente achou um estradão de terra. E era lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Então, quando a gente passou, a gente falou, cara, perfeito. Só fazer algumas barreiras de controle vai dar tudo certo. E aí, como é que funcionava? Ia para uma cidade, se não me engano, era Bom Jardim da Serra, a largada. Aí foi o Raul e o Tadeu para fazer a largada. E eu ia para a chegada fazer o receptivo das pessoas até eles conseguirem vir por fora de carro. Só que naquela madrugada, o pau quebrou, tempo virou, tempestade, vento, tudo mais e tal. Fomos pra largada, falei, beleza, tudo certo. E a largada, assim, pensa no chip de cronometragem, era um contador que o Tadeu, acho que apertou assim, e foi marcando na mão pra tentar, se Deus quiser, chegar antes que o primeiro colocado e a gente ia bater o tempo das pessoas com aquilo. E aí, quando eu fui pra chegada, pra bater, eu fui sozinho pra chegada, eu chego lá, todas as tendas de ponta cabeça. Cara, eu nunca tinha montado uma tenda, bicho. Eu trabalho com marketing. Falava, não é possível. Não é pra mim Sentei e esse comecei a negócio. chorar, cara. Falei, fudeu, assim. É um sinal de Deus pra Aí sair desse pegava o negócio. celular, cara, não tinha sinal. Não conseguia agir no meio daquela serra. Aí eu olhei de longe uma casinha de uns pesquisadores lá dentro. Eu fui bater na porta e falei, cara, eles bateu feio o tempo essa noite, né? Eu olhava uma tenda em cima de um poste que tinha lá, assim. Deu, cara, então, tem quase 300 pessoas chegando aí, e eu preciso recompor tudo isso. Você Não vai me dar empresta tempo teu banheiro? da nossa equipe chegar. Cara, os caras largaram o trabalho deles, estavam terminando de tomar café para sair pesquisa de campo, nos ajudaram a remontar a arena. Aí deu tempo de chegar a parte da nossa equipe, finalizar o processo. No final das contas, acabou chegando uma senhorinha que a gente tinha contratado para fazer umas sopas, deu tudo certo para receber as pessoas. Mas acho que na época a gente tinha, sei lá, 30 staffs. Dos 30 staffs contratados que a gente tinha, foram 8. Isso. E aí, nessa história de ter 8, pô, chegou a nossa base ali, pelo menos os poucos, né, guerreiros que chegaram para fazer o receptivo. Eu falei, ó, gente, tem uma bifurcação lá em cima que não vai ter ninguém, porque essa pessoa não chegou. Eu peguei o carro e fui. Nessa história de pegar o carro aí, eu esqueci de levar comida, de levar água, de levar tudo. E no final eu fiquei 8 horas no tempo, naquela bifurcação à deriva, para garantir que ninguém errasse a tal da bifurcação. Então, assim, foi uma prova, cara, que falou, cara, começamos ali de um jeito que não tinha como não dar sequência, assim, na nossa história. Prova dura, mas todo mundo se divertiu no final das contas, todo mundo elogiou, Legal. né? Foi corajosa, a equipe que tava lá, porra, se engajou demais. Então, cara, esse foi o início da Global, né? Querem trabalhar com corrida? Tô inspirando todo mundo aqui, né? O Arthur, saindo das corridas aí fora, da meia de Curitiba, eu queria falar também a respeito da maratona de Curitiba, né? Serão 2 dias agora, em 2026, ainda não é certo. Tá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da maratona. Inclusive, eu tive lá pela primeira vez, né? O Tadeu convidou lá para estar participando da coletiva de imprensa e eu achei muito legal o tanto de informação que se passa ali para o atleta de elite ali e tal, e para a cidade também, né? Movimenta a cidade como um todo, né, cara? E ali você trouxe todas as informações ali sobre a questão da sustentabilidade, né? O movimento no turismo, enfim. Fale um pouquinho da Maratona de Curitiba pra gente. Legal. Eu acho que a nossa maratona aqui de Curitiba, né? E eu costumo dizer que ela não é uma maratona que ela é nossa, ela foi desenvolvida por nós, mas ela é um projeto que é da cidade. Ela é um projeto que é do corredor de Curitiba, né? E deveria ser um motivo de orgulho para todo mundo, né? E entendo que ela também, ao mesmo tempo, ela é o carro-chefe que, de fato, transforma todo o segmento de corrida aqui em Curitiba e no nosso estado. Porque ela envolve, gente, ela envolve marca, ela faz os corredores passarem um ciclo, às vezes, de 1 ano de treinamento para chegar lá.
E como toda boa história da Global, a gente tem uma boa história, começa com a maratona, né? A nossa história com a Maratona de Curitiba começou em 2017. Né? Não sei se vocês se recordam, que foi... 2017 teve uma mudança no formato de seleção, né, dos organizadores de prova em Curitiba, entrou os editais de chamamento público. E a gente entrou numa concorrência, acabou perdendo aquela concorrência, mas identificou uma incongruência no projeto apresentado pelo ganhador naquela época. E uma incongruência bem séria, assim, que a gente falou, cara, assim, eticamente eu não tenho nem como aceitar isso. E a gente, na época, pegou fez um laudo sobre esse tema, bateu, acho que era, se eu não me engano, era o Marcelo Rich, secretário na época, apresentou para ele, nós temos 2 caminhos aqui, né? Ou a gente, cara, vai revisitar esse processo, porque assim, sobre a nossa leitura, a gente é o ganhador independente da condição, que isso aqui não deveria ser possível estar acontecendo, ou a gente vai no Ministério Público. Bom, dito e feito, a gente acabou ganhando a maratona, só que esse processo levou um tempasso, e a gente ganhou a maratona 60 dias antes da data de execução. Eu já não queria mais, né? Eu já quase falava, devolve. Eu não Nem quero. E aí pensa, a gente já começou para organizar uma prova com 60 dias entre a criação do produto e a execução final. Então a gente teve que rodar todo o ciclo de marketing, criação de marca, tudo nesse período, vender as inscrições, captar patrocínio. A gente acabou zerando a conta dessa edição, zerando mesmo. Deu menos R$12, negativo ainda, a gente acabou perdendo, sendo salvo pelo Gongo 15 dias antes da execução pela Itaipu. Que basicamente, quando a gente foi fazer uma captação de patrocínio, ela pagou o nosso prejuízo. Assim, foi essa a nossa história ali. Começa com a maratona meio, né, por esse caminho. Mas de lá pra cá, aquele projeto engajou tanto a gente, cara, que a gente falou, cara, é legal demais, assim, fazer uma maratona. E a gente se sentiu na responsabilidade de ocupar esse território, porque a gente fala, cara, uma maratona, pra você de fato entregar uma maratona, ou você vai viver esse projeto de corpo e alma, 100%, né, botando sangue mesmo ali pro negócio acontecer, ele não vai acontecer da melhor forma. Então a gente começou a trazer novidades, eu acho que a gente implantou o modelo de Expo, né, que já não tinha historicamente. A gente trouxe pela primeira vez uma transmissão ao vivo no formato digital de maratona do Brasil, né, quando a gente trouxe o Sérgio Rocha do Corrida no Ar para fazer. A gente fez a provocação de trazer para Curitiba, né, a maior premiação da América Latina ou do Sul, agora não me recordo exatamente, mas já vindo com uma crescência de projeto lá em 2022, investindo quase R$200 mil de premiação, sendo a maior do Brasil. Aí estimulou o crescimento no Rio, Floripa, Porto Alegre. O mercado como um todo responde. Isso que é legal. Sim. Eu olhava o Rio, era R$50 mil a premiação. A gente bota 200, eles vão lá e botam 350. Aí, pô, depois 500. Vocês falam, cara, como é que você vai brigar com isso? A gente fala, cara, então 604. Quero ver quem vai buscar. Não buscaram no ano passado, né? E aí, consequentemente, a gente começou a investir muito em elite. Né? O nosso processo de busca por elite também partiu da gente levar a maratona para outras localidades além do Brasil. Então, a gente levou a maratona de Curitiba para o Douro, para Aveiro, em Portugal. Acabei indo para Atenas, levando ela para a European Business Conference, né? Que nome bonito, e mostrando a nossa cidade lá, acabou sendo muito bacana, né? E a gente tem visto que está aumentando muito esse público que vem de fora. Então, para vocês terem algumas noções de dados da última edição, né? É o segundo ano consecutivo que mais de 50% do público vem de fora, acho que foi 54%, se eu não me engano. Ano passado, mais de 22 países presentes, mais de 700 municípios, mais de 200 milhões de impacto direto e indireto na economia da nossa cidade. Então a gente começa a olhar esses números e a gente fala, cara, então a maratona é um motor da cidade, né? E a cidade precisa olhar para a maratona dessa forma. A gente teve um apoio muito legal nesse último ano que passou do Euler, então tá aí respondendo a tua pergunta quando você fez sobre os 2 dias. A gente tem um apoio muito grande agora do nosso atual secretário Euler, nesse sentido. Agora depende da nossa adaptação de projeto e da obtenção de todas as autorizações dos órgãos competentes. Mas eu acho que vai sair, só que eu não quero falar, hein? Tá caminhando. Eu não vou mentir. A nossa ideia é fazer acontecer. Vai depender muito mais agora da prefeitura para a gente poder fechar. E por quê? Porque eu acho que diferente de outras provas, e aí falando um pouco da nossa visão para Curitiba, a gente não quer ser a maior prova do Brasil, a maior prova do mundo. Mas já é a terceira. A gente quer, acho que a gente está na 4ª ou 5ª hoje.
Mas o nosso objetivo é ser uma das melhores. Né? A gente quer entregar realmente assim, um projeto que é fora da curva, em qualidade e excepcionalidade técnica de prova e de experiência, de jornada do processo de inscrição até o ponto final. Então, para isso, qual que é o nosso entendimento? Curitiba, ela não comporta uma prova de mais de 25 mil pessoas. A nossa meta é lá em 2027 estar com essas 25 mil pessoas. Só que para isso eu preciso dos 2 dias. Porque daí eu vou conseguir distribuir homogeneamente isso, pelo menos 3, no máximo 15 mil pessoas. A gente entende que os 16 mil que a gente bateu nessa última edição é o limite já, para manter uma qualificação técnica que a gente quer entregar, assim, sabe? A partir daqui, cara, começa a ficar difícil, a operação de largada não vai ter uma logística tão eficiente, os pelotões já não funcionam tanto. E aí eu acho que existem outras provas para isso. Não sei se já fizeram a São Silvestre, né? Eu fiz a 99ª, nem sei como é que fala isso, mas acho que é isso aí, né? Cara, é carnaval, velho. Sim. E o nosso objetivo aqui não é carnaval. A gente quer que, se você quer de fato fazer uma prova Tem a experiência numa prova de animal, você vai ter uma prova animal em todos os sentidos. Você quer vir se divertir, você vai estar num ambiente mais controlado, mais acolhedor e mais seguro possível. Sabe? Para você estar lá. Você quer ter, né, uma experiência, pô, fora da curva, todo mundo. aqui você vai ter. Né? E me corrija se eu estiver errado, mas a Maratona de Curitiba foi a primeira que implementou o desfibrilador em cada KM? Foi. Então, assim, Sensacional. e não só em cada KM, né? A gente acabou usando muito o jargão, né? Foram mais de 42 DEAs, né? Mas na verdade foram 54 DEAs utilizados na nossa operação. Isso eu agradeço muito ao Dr. Marcelo Leitão, foi quem provocou, né, todo esse movimento e essa visão de trazer o DEA para cada quilômetro. Porque, cara, a gente tem muita conversa, né? Quando a gente vai falando sobre organização de eventos de grandes dimensões, e um dos nossos maiores medos é o óbito de um atleta, né? A gente, felizmente, na nossa história nunca teve. Mas estatisticamente é assim que funciona. Quanto mais você vai cresce, crescendo, maiores as chances. Então, as nossas discussões sobre segurança, elas vão ganhando uma densidade, uma profundidade cada vez maior, porque, assim, no mínimo eu enquanto empresário, e tenho certeza que 100% da nossa equipe quer ter essa segurança, é que se vier a acontecer, a gente fez tudo que a gente podia. E aí a realidade é aquilo, é a fatalidade, a tragédia. Né? Então isso foi muito bacana. Eu acho que não só a questão do DEA, né? A operação médica de Curitiba, ela é espetacular. Assim. A gente vem desenvolvendo ela há alguns anos já com o Dr. Marcelo Leitão, né? Trazendo muita gente, muito corpo. A gente, se eu não me engano, foi em 2022, a gente trouxe pela primeira vez um hospital para dentro de uma arena. A gente trouxe uma carreta médica com UTI, câmara vermelha, aquelas coisas todas. Cara, isso veio lá do Rio de Janeiro, uma fortuna para trazer. Né? E eu acho que, assim, numa visão lógica de quem só está ali para operar um evento, ele vai olhar custo. Cara, como que eu reduzo o custo de operação, aumento minha margem? Às vezes eu fico até louco, meu irmão, com o financeiro. Eu falo, cara, porque ele nem falou sobre a margem. A gente tá falando sobre que vamos fazer uma passarela para melhorar o fluxo para largar de 21. Daí eu vou olhar lá na DRE, custa 100 pau para fazer essa passarela. Como é que você me autorizou isso? Ele, cara, mas vai dar mais fluidez. Foi sensacional. E no final é legal, né? Eu até brinquei com ele, eu falei, cara, a operação vamos dizer ali, o nosso núcleo operacional. Um show, assim. Se eu não me engano, isso foi idealizado pelo Lucas, inclusive. Quando eles vieram com isso, eu falei, cara, não é possível, a operação vem com essas ideias, cara, vai gastar 100 mil reais numa passarela, né? E aí depois eu falei, ainda brinquei, falei, porra, nossa operação criou o nosso maior ativo de marketing da maratona. Cara, todas as imagens têm aquela passarela na frente, deu um corpo pro evento gigante. Então essa é a dinâmica que a gente tá lá, né? Essa é a nossa história ali com a maratona. Que legal. Acho que a gente vai ter que Respira. trazer novamente o Tuca aqui, porque o nosso tempão Cara, passou voando aqui, né, Tuca? Nossa, Eu acho. Fica aqui o convite já, né, professor? pelo amor de Deus. A gente pode agendar uma próxima aí? só se eu puder trazer o Raul e o Tadeu. Boa. Aí sim. Vamos chegar na frente. aí Gosto Tem de que ser ser homem. programa de 3 horas. 3 duas horas. a mais. Por isso que diz que a diferença entre homem e menino é aquele que xinga olhando. Olha, eu vou fazer isso aqui, não só atrás da câmera. Nos minutos finais, a gente tem um quadro chamado tiroteio. Esse é na lata. Então esse aqui Não, ele vai tá treinando mesmo, tá acostumado. Esse vai Tem que ser ser. bem rapidinho mesmo. Então, Pau. Em uma palavra só, né, professor? Uma É só. isso? É. Você fala Não, pra até gente. pode dar uma É? respiradinha. Vamos Pode? dar um... O cara ficou emocionado demais ali. São 6 perguntas apenas. Sei, né? só 6. Só E é seis. rapidinho. Vai. Que coisa vocês fazem o corte, depois eu penso aqui. A primeira pergunta pra Essa você. é ótima. Tô curioso pra saber. Né? Então,
15K de Santa, meia de Curitiba ou maratona de Curitiba? Maratona de Curitiba. Aí, ó, nem subiu. Vai lá, professor. Qual o lugar mais incrível que a corrida te levou? Muralha da China. Putz, deve ser incrível. Pô, dá pra ver da lua, imagina. Isso que eu nem organizei a corrida, mas a corrida que me levou lá é o Raul que pagou, né? Qual a prova que você organizou que foi a mais desafiadora? Acho que a gente tem. Cara, eu acho que... Putz, eu posso falar duas? Pode, vai. Vai lá. Cara, 2023, na Maratona de Curitiba, aquela crise climática, eu acho que foi, Justo que eu escolhi fazer. né? Mas a gente já tava maduro pra estar vivendo aquilo lá e eu acho que acabou quase cancelando um evento, né? E realmente o nosso receio era de quebrar a empresa, falar, cara, como é que eu vou resolver 11 mil inscritos aqui, né? Mas a gente fez uma maratona na Serra da Canastra e que a gente perdeu um atleta. E a gente descobriu que perdeu o atleta porque no final da prova, quando foi iniciar o processo de desmontagem, eu vi uma mulher lá na arena e falei que se essa mulher tá aqui, alguma coisa não tá certa. Esperando alguém. E por uma coincidência, sabe, né? O chip de cronometragem, teoricamente, é para pegar os 100%, mas às vezes é uma falhinha, ele não pegou a largada. E aí quando eu vou lá, tudo bem, você tá aguardando alguém? Dela, sim, meu marido. E aí nessa história, cara, isso era umas 8 horas da noite. A gente foi achar esse atleta no meio da serra, 4 e pouco, 5 horas da manhã, né? Eu acabei quase me perdendo, porque eu saí tão assustado também, mesma coisa. Saí correndo, sem mochila, sem a celular, minha sem lanterninha, cara, acabou a bateria, fui salvo pelo Lucas de novo, na vida que me achou voltando, eu, cara, já no escuro, só pensando, vim sem jaqueta no meio desse descampado, ainda vou eu gerar um problema pra equipe. Então essa foi difícil lá pra gente. E a primeira, né? Bom, são 3, né? Olha lá, consegui responder. É a primeira. Vai lá, Até me prof. perdi aqui. A 4. Mas Qual major você escolheria pra correr? Pra correr. Nova York, cara. Correr, Nova Nova York. Né? Mas pra você correr ou pra você ver a prova? Correr. Os dois. Correr é o sonho, eu acho que é de ver essa dimensão, deve ser muito surreal. Cara, ver o que é aquela Expo, toda aquela Sim. estrutura, ela é uma aula em todos os sentidos, né? De projeto de turismo. Cara, né, eu costumo dizer até que nas nossas reuniões com a prefeitura, se Nova York fecha 42 quilômetros para as pessoas correrem, como é que a gente não consegue fechar 42 quilômetros em Curitiba? Dá para entender como uma cidade pode ver valor num produto. Isso é foda demais. É. Arthur, uma Última. curiosidade que você nunca contou nas mídias aí, só pro Pode Correr. Por hoje eu contei um Vocês que a mulher monte. contou tanta coisa. massa. Tem mais uma. Mais uma, só mais uma. Hoje eu contei um monte. Uma curiosidade que eu nunca tinha contado. Bom, Até deu autógrafo, como o Fábio Porchat. eu não tinha contado a história do chamamento de 2017. Eu acho que essa é uma boa lembrança, depois dá para trazer. Né? Eu acho que não tinha contado essa história da criação. Acho que ia ser abertamente num podcast que o Raul pagou toda a conta. Acho que essas duas aí. Que legal. Bom, Eu tô com dor aqui, ó, cara. Não, muito legal. E é a Muito primeira vez que a gente faz um Não é o podcast Fábio aqui. Porchat, mas fez a gente rir mais do que o Fábio Porchat. Exatamente. Não, e é a primeira vez que a gente, basicamente, aqui não consegue quase fechar. Não? Porque ainda ficou muita coisa aqui pra Não, pra tinha umas perguntar. 200 perguntas, ele respondeu tudo na primeira já. Na primeira, mas foi legal que já, né, já desenrolou já, porque Pô, a gente não ia ter tempo sensacional. suficiente para terminar aqui tudo. Incrível, incrível. Né? Eu quero agradecer a você, né, que tá ligado aqui com a gente no Pode Correr, e agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, né? O pessoal da Quero Camisetas, a Promex, Primeiros Passos, a Rara Saúde, Vênus Pilates, Gabriel Foto Esporte e Água, a Água Mineral Frescali e a agência OGS. E esses patrocinadores estão desde o primeiro podcast, né, cara? Desde A gente o falou primeiro, aqui, cara. 11º, então, Sim. pô, cara, sem palavras para agradecer aí, realmente a todos aí, né, pela força, pela ajuda, né, e por nos proporcionar trazer pessoas como o Arthur, Pô, a Global Vida incrível. aqui para contar histórias aqui, as histórias da corrida de rua em Incrível, Curitiba. Incrível. Arthur, muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo. Jefferson, obrigado. Mais alguma Marcos, coisa que queria obrigado. falar, que você não falou? Não, abraço, cara, eu quero beijo. agradecer vocês, Pô, cara. querido, Eu nós que sou um agradecemos. entusiasta do esporte, da corrida. Fico feliz de vocês estarem fazendo. Remarcamos, foi, Oh, voltou e graças a Deus. Né, deu tudo graças a Deus a gente está aqui e sorrindo, né? Eu acho que é isso que importa. Sim. Estamos felizes. Fico feliz de ver o podcast de vocês, né, se desenvolvendo de vento em popa que voe. Cara, porque é Amém. isso, a gente precisa trazer cada vez negócios mais legais para nossa cidade, né? Eu acho que em todos os níveis, aquilo que tange o esporte, que é a única forma de fato de
A gente tá aumentando o público, a gente tá trazendo o olhar das marcas. E contem comigo sempre aí. E pra todo mundo que tá escutando, pô, fico muito feliz de estar aqui. Desculpem qualquer brincadeira, tá? Não me prendam. Cuidado com os cortes. Tamo junto. Você me perdi, sou eu que finalizo agora. É isso aí. Queridos, muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.